No final da Segunda Guerra Mundial, vários oficiais da SS desapareceram sem deixar vestígios. Eles nunca foram capturados, julgados ou tiveram suas mortes confirmadas. Até hoje, seus destinos permanecem um mistério. Entre esses fantasmas do nazismo, há nomes que gelam o sangue. Ernst Heinrich Schmauser, SS Obergruppenführer, foi visto pela última vez em março de 1945 na região da Silésia, enquanto tentava fugir do avanço do Exército Vermelho. Embora se acredite que ele possa ter morrido em combate ou sido executado por guerrilheiros, seu corpo nunca foi recuperado e sua morte nunca foi oficialmente confirmada. Eduardo Deisenhofer, comandante da 10ª Divisão SS, Frundsberg, desapareceu após ser ferido durante combates nos Alpes em abril de 1945. Há relatos de que ele morreu logo depois, mas não há evidências conclusivas e seu paradeiro final permanece desconhecido. Ainda mais preocupante é o caso de Lorenz Hackenholt, um membro-chave da Operação Action Reinhardt, gerente técnico das câmaras de gás móveis em Belzec. Depois de 1945, seu rastro desaparece completamente. Apesar de várias tentativas de busca dos aliados e caçadores de nazistas, nenhuma evidência concreta de seu paradeiro ou morte foi encontrada. E suspeita-se que ele possa ter adotado uma identidade falsa para escapar para a América do Sul. Ernst Heinrich Schmauser, o parlamentar nazista que desapareceu durante as Marchas da Morte. Ernst Heinrich Schmauser foi um membro do Reichstag nazista que ocupou vários cargos dentro da SS, mas que entrou para a história como o responsável oficial pela Marcha da Morte do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na qual morreram mais de 25% dos prisioneiros. Nos meses finais da guerra, ele foi capturado pelo Exército Vermelho e dado como morto, mas muitos suspeitam que ele conseguiu escapar. Ernst Heinrich Schmauser nasceu em 18 de janeiro de 1890 em Hof, Baviera, em uma família de classe média. Após concluir seus estudos no ensino fundamental e médio, ele optou pela carreira militar. Em outubro de 1911, ele se juntou ao 11º Regimento de Infantaria da Baviera, von der Tann, em Regensburg. Em março de 1912, ele foi transferido como cadete para o 133º Regimento de Infantaria do 9º Exército Real Saxão, baseado em Zwickau. Durante a Primeira Guerra Mundial, Schmauser serviu na frente ocidental, participando de combates nos 133º e 183º Regimentos de Infantaria. Ele ascendeu ao posto de Oberleutnant e comandou uma companhia. Durante esse período foi ferido 3 vezes, incluindo exposição a gás tóxico. Por sua bravura, ele recebeu várias condecorações, incluindo a Cruz de Ferro de 1ª e 2ª classe, o distintivo de ferimento em prata e a Cruz de Cavaleiro da Ordem de Alberto com espadas. Após a guerra, Schmauser se envolveu em atividades políticas. Em 1º de março de 1930, ele se filiou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, recebendo o número de membro 215.704. Nesse mesmo ano, ele também se juntou ao Sturmabteilung como Sturmführer em Zwickau. Ele foi um fervoroso apoiador de Hitler até ser eleito deputado pelo Distrito Eleitoral de Leipzig nas eleições do Reichstag em julho de 1932. No entanto, ele perdeu seu assento nas eleições de novembro do mesmo ano. Ele retornou ao parlamento em novembro de 1933, representando o distrito eleitoral da Alta Baviera Suábia até fevereiro de 1936 e, posteriormente, o distrito eleitoral da Francônia. Em 14 de outubro de 1930, Schmauser transferiu sua filiação à SA para a Schutzstaffel de Himmler, entrando com a patente de SS Sturmbannführer, por meio da qual liderou a unidade SS local em Zwickau e, a partir de 15 de dezembro de 1930, comandou o 7º SS Standarte em Plauen. Em 27 de agosto de 1932, ele assumiu o comando do SS Abschnitt 16, baseado em Zwickau. Em 15 de julho de 1933, a pedido de Heinrich Himmler, Schmauser foi nomeado líder do SS Gruppe Süd, com sede em Munique. Durante a Noite das Facas Longas, em junho de 1934, Schmauser participou ativamente dos expurgos,
incluindo a execução de Ernst Röhm na prisão de Stadelheim, graças ao seu envolvimento e lealdade ao Partido Nazista. Em 1937, ele foi promovido novamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, em março de 1940, Schmauser serviu brevemente na divisão SS Totenkopf, mas em 1º de maio de 1941, foi nomeado chefe de polícia da SS, mantendo sua posição na organização de Himmler, de modo que permaneceu como chefe de jurisdição do campo de concentração de Auschwitz. Em abril de 1942, Schmauser informou Himmler sobre o uso de mão de obra judaica em suas operações, enfatizando a conveniência dessa prática dada a escassez de trabalhadores. Ele esteve presente durante os primeiros testes na câmara de gás em Auschwitz, no verão de 1942, ao lado de Himmler e Gauleiter Fritz Bracht. Ele recebeu outra promoção quando, em julho de 1944, Himmler o promoveu ao posto de general da Waffen-SS. À medida que o Exército Vermelho avançava para o oeste, a evacuação total de Auschwitz foi ordenada em dezembro de 1944. Schmauser, sob as instruções de Himmler, supervisionou as marchas forçadas de mais de 56 mil prisioneiros para o oeste em condições extremas de inverno. Muitos dos que não puderam continuar foram executados pelos guardas. Em 20 de janeiro de 1945, Schmauser ordenou o assassinato dos prisioneiros restantes e a destruição de evidências relacionadas à Operação Reinhard. Unidades da SS mataram 700 prisioneiros em Auschwitz, Birkenau e outros subcampos. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho libertou Auschwitz, encontrando quase 8 mil prisioneiros sobreviventes. Em 10 de fevereiro de 1945, Schmauser estava viajando de carro em direção a Rockwalf quando foi avisado pelas tropas alemãs de que as forças soviéticas haviam bloqueado a rota. Ignorando o aviso, ele continuou seu caminho e desde então é considerado desaparecido. Presume-se que ele tenha sido capturado pelo Exército Vermelho e executado, embora seu verdadeiro destino permaneça incerto. Seu corpo nunca foi encontrado e seu nome não aparece nos registros de soldados capturados pelos homens de Stalin. Não há teorias sobre seu possível destino, mas muitos historiadores suspeitam que ele pode ter fingido ser um homem sem esperança para evitar a captura, enquanto os aliados concentravam seus esforços em perseguir os líderes nazistas. Um soldado na floresta. O desaparecimento de Eduard Deisenhofer. Eduardo Deisenhofer nasceu em 27 de junho de 1909, em Freising, Baviera, em uma família de classe média. Desde jovem demonstrou inclinação para os estudos, obtendo doutorado em economia política. Durante seus anos de universidade, ele entrou em contato com o Partido Nacional Socialista, o que marcou o início de seu envolvimento com o movimento nazista. Em outubro de 1930, Deisenhofer juntou-se à Schutzstaffel, uma organização paramilitar que, sob a liderança de Heinrich Himmler, se tornaria um dos pilares do regime nazista. No início de sua carreira, ele ocupou vários cargos de baixa patente, incluindo serviço na Leibstandarte-SS Adolf Hitler em 1934 e no campo de concentração de Dachau em 1935. Posteriormente, serviu em unidades da Totenkopf-Verbände, responsável pela administração de campos de concentração, especificamente na Saxônia e na Turíngia. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Deisenhofer foi designado para o SS Totenkopf Padrão, responsável pelas medidas de segurança durante a invasão da Polônia. Após a campanha polonesa, sua unidade foi integrada à recém-formada divisão SS Totenkopf, onde serviu como comandante de batalhão durante a campanha ocidental, recebendo a Cruz de Ferro de primeira classe por bravura em combate. Em maio de 1940, foi nomeado comandante de um batalhão da formação de voluntários holandeses e belgas, SS Volunteer Padrão Noroeste. Em agosto de 1941, Deisenhofer foi transferido para comandar o Regimento Germânia, parte da divisão SS Wiking, operando na Frente Oriental. Em fevereiro de 1942, ele retornou à divisão Totenkopf como comandante regimental.
Durante o cerco de Demiansk, ele liderou um grupo de combate para romper o cerco, ação pela qual foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 8 de maio de 1942. Mais tarde, ele serviu como oficial de treinamento na SS. Em março de 1944, ele foi designado para comandar um regimento da 10ª Divisão Panzer SS Frundsberg, participando da operação para libertar o cercado 1º Exército Panzer do Generaloberst Hans Valentin Hub no bolsão de Kamenets-Podolsky. Divisão Frundsberg foi enviada à Normandia para tentar impedir o avanço do 21º Grupo de Exército do Marechal de Campo Bernard Montgomery em direção a Caen. A unidade de Deisenhofer participou da Operação Epsom, que resultou em uma derrota alemã. Em meados de julho, ele recebeu ordens de retornar à Frente Oriental para assumir o comando da divisão SS Viking, envolvida em pesados combates na região de Modlin. Entretanto, sua nomeação foi rejeitada pelo general da SS, Herbert Gill, que decidiu manter Johannes Mühlenkamp à frente da divisão. No final de agosto de 1944, Deisenhofer assumiu o comando da 17ª Divisão Panzergrenadier SS, Götz von Berlichingen. Esta unidade, formada em 1943, era composta por jovens recrutas e veteranos de outras divisões e participou de combates na Normandia e da retirada alemã pela França. No final de janeiro de 1945, Deisenhofer desapareceu enquanto se dirigia para seu novo posto de comando perto de Arnswald, na Pomerânia. Seu veículo foi atacado por uma aeronave soviética e ele, seu motorista e seu assistente foram dados como desaparecidos em combate. Seus corpos nunca foram recuperados. Eduardo Deisenhofer era uma figura proeminente dentro da Waffen-SS. Então, os aliados e o sistema de justiça do pós-guerra tentaram descobrir seu paradeiro, ou pelo menos recuperar seus restos mortais, porém, diferentemente da maioria de seus camaradas, ele nunca foi encontrado. O fantasma de Belzec, Lorenz Hackenholt, o nazista morto que aparecia em todos os lugares. Lorenz Hackenholt nasceu em 26 de junho de 1914 em Gelsenkirchen, Alemanha. Depois de concluir sua educação básica, ele se formou como pedreiro e trabalhou em vários canteiros de obras locais. Em abril de 1933, ele se juntou ao Partido Nazista e em janeiro de 1934 se juntou à SS, onde foi designado para o 12º Batalhão de Engenheiros. Em março de 1938, Hackenholt foi transferido para o campo de concentração de Sachsenhausen, trabalhando como mecânico de veículos e também como guarda. Em novembro de 1939, ele foi designado para o programa de eutanásia nazista conhecido como Action T4, que operou do início de 1940 até o verão de 1941. Durante esse período, Hackenholt trabalhou em todas as 6 instalações do programa, transportando pessoal e prisioneiros, operando câmaras de gás e cremando corpos. Ele também colaborou com o Dr. August Becker, que era responsável pelo fornecimento de monóxido de carbono para execuções. No outono de 1941, Hackenholt foi transferido para a reserva de Lublin, na Polônia ocupada, onde trabalhou sob o comando de Odilo Globoknik na Operação Reinhard, que visava o extermínio sistemático de judeus no governo geral. Ele foi enviado para o campo de extermínio de Belzec, onde projetou e construiu as primeiras câmaras de gás usando motores de tanques soviéticos para gerar monóxido de carbono. Em um único mês, de meados de março a meados de abril de 1942, estima-se que essas instalações tenham sido responsáveis pela morte de 50.000 pessoas. Hackenholt também esteve envolvido na construção e operação das câmaras de gás nos campos de Sobibor e Treblinka. Em Belzec, ele instalou uma placa na entrada das câmaras de gás com os dizeres Fundação Hackenholt, adornada com uma estrela de Davi e ladeada por vasos de gerânios, uma ironia macabra em meio ao horror.
Ele foi promovido a Hauptscharführer em setembro de 1943 por sua eficiência nessas tarefas. Em dezembro de 1943, Hackenholt e outros membros da Operação Reinhard foram transferidos para Trieste, no norte da Itália, onde participaram de operações contra os guerrilheiros e da perseguição aos judeus restantes na região. Ele foi condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe em 1944 por seu desempenho nessas atividades. Após a queda do regime nazista em 1945, Hackenholt desapareceu. Ele foi visto pela última vez por oficiais da SS recuando da Itália para a Áustria, que o observaram dirigindo uma carroça de leite puxada por cavalos, presumivelmente roubada para facilitar sua fuga. Sua esposa recebeu notícias indiretas dele pela última vez no verão de 1945, quando um velho camarada, Rudolf Kamm, a visitou para solicitar roupas civis para Hackenholt. Presume-se oficialmente que Hackenholt morreu no norte da Itália, possivelmente executado depois da Páscoa de 1945 em San Saba, por vender armas alemãs a guerrilheiros italianos. Entretanto, esta versão nunca foi confirmada. Sua esposa solicitou que ele fosse declarado legalmente morto em 1º de abril de 1954, e um tribunal de Berlim estabeleceu a data de sua morte como 31 de dezembro de 1945. Apesar desta declaração oficial, surgiram vários relatos sugerindo que Hackenholt havia sobrevivido à guerra. Em 1946, seu irmão Theo afirmou tê-lo visto dirigindo um caminhão de entrega na estrada de Dortmund para Gelsenkirchen. Em 1961, a polícia da Alemanha Ocidental localizou Hermann Bauer e Wenzel Fritz Rewald, antigos colegas da SS que trabalharam com Hackenholt em Sobibor. Bauer afirmou ter visto Hackenholt em 1946, perto de Ingolstadt, Baviera, trabalhando como motorista ou mensageiro, possivelmente para uma empresa que vendia acessórios para automóveis. Segundo Bauer, Hackenholt havia adotado a identidade de um soldado alemão falecido, com um sobrenome semelhante a Jansen, Jensen ou Johansen, e estava morando com uma mulher que conheceu em Trieste. Essas declarações levaram a uma investigação oficial que durou 4 anos. As autoridades alemãs revistaram as casas da mãe e da esposa de Hackenholt, interrogaram seus amigos e companheiros de guerra e examinaram mais de 90 mil indivíduos em busca de correspondências com os sobrenomes e ocupações mencionados. Eles também revisaram registros civis regionais e compararam fotografias e amostras de caligrafia. Entretanto, Hackenholt não pôde ser localizado, nem as alegações de sua sobrevivência puderam ser confirmadas. No entanto, alguns pesquisadores relataram ter recebido ameaças e chantagens para impedi-los de procurar o ex-nazista, o que pode sugerir que ele tinha conexões com políticos e figuras poderosas na Europa, mesmo após a queda do Reich. O espião perdido, Walter Heinrich, o agente da inteligência nazista que conseguiu escapar da captura. Walter Heinrich nasceu em 2 de janeiro de 1910 em Mysłowicz, uma cidade na Alta Silésia que, após o plebiscito de 1921, tornou-se parte da Polônia. Sua família, de origem alemã, mudou-se então para território alemão. A partir de 1928, Heinrich trabalhou como funcionário municipal em Oppeln. Depois que o Partido Nacional Socialista chegou ao poder em 1933, ele se filiou ao Partido Nazista e imediatamente à SS. Em janeiro de 1939, ele se juntou à Gestapo, a polícia secreta do Reich. Ele participou da invasão da Polônia e foi transferido para o Escritório Central de Segurança do Reich em Berlim. Em 1941, Heinrich chegou à Holanda, onde aos 31 anos e com a patente de Untersturmführer, tornou-se o primeiro comandante do campo de concentração de Amersfoort. Lá, ele nomeou 20 homens da SS como Wachkommando do campo, e trouxe 2 homens da SS do campo de concentração de Dachau para demonstrar como os prisioneiros deveriam ser tratados. Embora ele proibisse agressões quando as testemunhava, ele frequentemente se ausentava do campo, deixando a direção nas mãos de Johann Friedrich Stöver. Testemunhos de prisioneiros e relatórios oficiais subsequentes revelam que Heinrich era um amante de cães, um festeiro e um ex-patinador artístico. Seu tique nervoso nos olhos lhe rendeu o apelido de Heinrich o Pisca-Pisca.
Ele organizou jantares para oficiais amigos, usando comida destinada aos prisioneiros. Durante seu mandato como comandante do campo, 325 prisioneiros morreram em execuções, espancamentos, fome e trabalhos forçados. Em 1º de março de 1943, Heinrich deixou o campo e foi transferido para a sede da Gestapo em Haia, onde trabalhou como inspetor de campos de concentração em solo holandês. Em 9 de abril de 1944, ele participou ativamente da execução de 77 prisioneiros de guerra soviéticos. Em fevereiro de 1945, Heinrich desapareceu sem deixar vestígios. Apesar de uma busca internacional, ele nunca foi encontrado. De acordo com o Monumento Nacional Camp Amersfoort, dados pessoais incorretos foram usados em investigações pós-guerra e pedidos de extradição. Por muito tempo, suas ações no último ano da Segunda Guerra Mundial permaneceram obscuras. Em 2022, uma investigação conduzida por historiadores e jornalistas revelou que, quando Heinrich foi transferido para Haia, ele estava encarregado de uma missão secreta para o Sicherheitsdienst, o serviço secreto do Partido Nacional Socialista. Isso levou muitos pesquisadores a acreditarem que ele desfrutava de certos benefícios diplomáticos, o que lhe permitiu escapar da justiça quando a guerra acabou. O engenheiro desaparecido, Hans Kammler, o projetista de mísseis que desapareceu depois da guerra. Hans Friedrich Karl Franz Kammler nasceu em 26 de agosto de 1901 em Stettin, então parte do Império Alemão. Depois de servir como voluntário no exército e nos Freikorps Rossbach, estudou engenharia civil em Munique e Danzig em 1919. Obtendo seu doutorado em 1932. Naquele mesmo ano, ele se juntou ao Partido Nazista e um ano depois, em 1933, se juntou à SS. Durante a Segunda Guerra Mundial, Kammler desempenhou um papel crucial na construção de infraestrutura militar e campos de concentração. Em 1942, ele foi responsável pelo projeto de instalações para campos de extermínio, incluindo câmaras de gás e crematórios. Após a revolta do gueto de Varsóvia em 1943, Heinrich Himmler ordenou que Kammler supervisionasse sua demolição. Kammler também foi responsável pelos projetos de armas secretas do regime nazista, como os mísseis Quinto II e o jato Messerschmitt Mi-262. Após o bombardeio aliado de Peenemünde em 1943, ele transferiu a produção para instalações subterrâneas, como o Complexo Mittelwerk, usando mão de obra escrava de campos de concentração. Estima-se que mais de 20.000 prisioneiros morreram em Mittelbau, Dora, onde Kammler demonstrou total indiferença às condições de trabalho desumanas. Em 1944, Himmler convenceu Hitler a colocar o projeto Gink II sob controle direto da SS, nomeando Kammler como diretor para substituir Walter Dornberger. A partir de janeiro de 1945, Kammler foi chefe de todos os projetos de mísseis e programas aeroespaciais do Terceiro Reich. No entanto, este importante engenheiro representaria um dos grandes mistérios da Segunda Guerra Mundial, já que nos últimos dias do nazismo, ele desapareceu completamente. O desaparecimento de Kammler em maio de 1945 tem sido objeto de várias teorias. Segundo a versão oficial, ele cometeu suicídio com cianeto em uma floresta de Praga em 9 de maio de 1945, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado, nem há testemunhas oculares que confirmem a versão dada pelas autoridades da SS. Por outro lado, devido à sua importância dentro do esquema de desenvolvimento tecnológico de Hitler, muitos pesquisadores desenvolveram diversas hipóteses sobre qual poderia ter sido seu destino. Alguns autores sugerem que ele foi assassinado por ordem de Himmler para evitar que caísse nas mãos dos aliados, enquanto outros acreditam que ele foi capturado pelos americanos e trabalhou secretamente para eles, possivelmente como parte da Operação Paperclip. Também houve especulações de que ele escapou para a América do Sul, ou que voou para Barcelona a bordo de um Junkers Ju-290, junto com outros nazistas fugitivos. A teoria mais maluca, sem nenhuma evidência científica ou histórica, afirma que ele viajou no tempo como resultado de um experimento conhecido como o Sino, ou Die Glocke, planos que mostravam a criação de uma curiosa nave espacial nazista. No entanto,
Esta última versão corresponde a um grupo minoritário de teóricos da conspiração que tentam vincular o nazismo à ficção científica. Wilhelm Schittli, oficial da SS que comandava a sinistra fábrica de escravos Porsche. Wilhelm Schittli era o filho mais velho do fabricante de charutos Gerhard Schittli e sua esposa Louise. Depois de frequentar a escola secundária em Osnabrück, Schittli começou um aprendizado como encanador em 1928 e se juntou à SS em 15 de março de 1933. A partir de 10 de setembro de 1934, ele foi membro da guarda no campo de concentração de Esterwegen e, a partir de 1936, chefe de relatório no campo de concentração de Sachsenhausen. No início de 1940, ele foi brevemente o segundo chefe do campo de custódia protetora no campo de concentração de Buchenwald, e durante a construção do campo de concentração de Neuengamme, na primavera de 1940, ele foi nomeado o primeiro chefe do campo de custódia protetora no campo de concentração de Neuengamme. Em 1º de setembro de 1941, foi promovido a Hauptsturmführer. A partir de meados de julho de 1942, Schittli também serviu como comandante do campo de concentração independente de Arbeitsdorf, um projeto experimental para a produção de armamentos perto de Wolfsburg, e substituiu Martin Gottfried Weiss neste cargo. Este projeto é tão curioso que merece ser mencionado. Em 1942, Ferdinand Porsche e Albert Speer iniciaram um projeto para ver como poderiam usar prisioneiros de campos de concentração para uma produção mais barata e em larga escala de seus carros. Os prisioneiros de Arbeitsdorf eram usados como trabalhadores qualificados para trabalhos de construção, construindo uma fundição e outras instalações, e, em troca, recebiam melhores condições de cativeiro. Assim, em 8 de abril de 1942, um novo campo de concentração, Arbeitsdorf, foi aberto com 800 presos do campo de concentração de Neuengamme. Os comandos dos campos de Neuengamme e Arbeitsdorf foram unidos na pessoa de Martin Weiss, que era simultaneamente o comandante de Neuengamme. Em 26 de abril de 1942, os primeiros 500 prisioneiros chegaram. Eles foram acompanhados por outros prisioneiros do campo de concentração de Sachsenhausen em 26 de abril de 1942 e do campo de concentração de Buchenwald em 23 de junho. A maioria desses prisioneiros eram trabalhadores qualificados da construção civil. Como a maior parte do trabalho de nivelamento, assentamento de tubulações e pavimentação era feito manualmente, ocorreram vários acidentes. Pelo menos 6 presos morreram, com causas de morte listadas como insuficiência cardíaca e circulatória, acidente ou suicídio. Os homens eram alimentados um pouco melhor do que em seus acampamentos anteriores e dormiam em abrigos antiaéreos em plataformas de madeira. Em meados de julho de 1942, Wilhelm Schittli assumiu o comando de Arbeitsdorf, que seria fechada em 11 de outubro de 1942, porque o Ministério de Armamentos e Munições não havia aprovado os planos da Volkswagen de operar uma fundição de alumínio no local. O edifício que havia sido construído para abrigar a fundição foi posteriormente usado para outros fins. Entretanto, no que diz respeito ao plano da SS de usar prisioneiros de campos de concentração para a produção de armas, o campo de concentração de Arbeitsdorf provou ser um experimento importante na exploração sistemática de prisioneiros de campos de concentração para fins industriais, mas que fracassou. Após a descontinuação do projeto conjunto nazista Porsche, Schittli foi nomeado comandante do campo judeu no campo de treinamento militar da SS em Heidelager, perto de Dębica, Polônia, cargo que ocupou até setembro de 1943. Ele foi posteriormente transferido para o cargo de chefe superior da SS e da polícia de Ostland, em Riga. Entretanto, os aliados nunca conseguiram levá-lo a julgamento. Schittli desapareceu em 31 de março de 1945, sem deixar vestígios, sem relatos de morte e sem paradeiro conhecido até hoje. Sua morte foi tão repentina que, embora ele apareça nas listas da SS e dos campos de concentração, nenhum historiador conseguiu arriscar qualquer hipótese sobre seu destino final. Martin Bormann, o misterioso fim do braço direito do Führer.
Martin Bormann nasceu em 17 de junho de 1900 em Halberstadt, Alemanha. Depois de servir na Primeira Guerra Mundial, ele se juntou ao Partido Nacional Socialista em 1927. Ele ascendeu rapidamente na hierarquia do partido, tornando-se chefe da chancelaria do partido em 1941 e secretário particular de Adolf Hitler em 1943. Como secretário do Führer, Bormann se tornou seu braço direito. Ele controlava o acesso a Hitler e tinha influência significativa na tomada de decisões do regime nazista. Ele foi um dos principais defensores da perseguição às igrejas cristãs e favoreceu os maus tratos a judeus e eslavos nas áreas conquistadas. Seu poder e influência cresceram durante os anos finais da Segunda Guerra Mundial, tornando-se uma figura-chave no círculo íntimo de Hitler. Após o suicídio de Hitler, em 30 de abril de 1945, Bormann tentou escapar de Berlim com outros membros do regime. Segundo alguns relatos, ele foi visto pela última vez em 2 de maio de 1945, perto da ponte Weidendammer, em Berlim, durante uma tentativa frustrada de fuga. Entretanto, seu destino final permaneceu desconhecido por décadas, dando origem a inúmeras teorias e especulações. Uma das hipóteses mais persistentes sugeria que Bormann havia conseguido escapar de Berlim e fugir para a América do Sul, possivelmente com a ajuda da organização Odessa, que facilitou a fuga de criminosos de guerra nazistas. Relatos não confirmados o colocam em países como Argentina, Paraguai e Brasil, onde ele estaria vivendo sob uma identidade falsa. Chegou-se a afirmar que ele teria sido visto na tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai e que teria residido em cidades como Bariloche e San Ignacio, famosas por terem sido refúgios e salvo-condutos para dezenas de refugiados nazistas. Essas teorias foram alimentadas pela falta de evidências conclusivas sobre sua morte e pela presença documentada de outros nazistas fugitivos na América do Sul. Em 1972, durante obras de construção perto da estação ferroviária de Lehrter, em Berlim, 2 esqueletos foram descobertos. Um foi identificado como sendo de Bormann pelos registros dentários e o outro como sendo o médico pessoal de Hitler, Ludwig Stumpfegger. Entretanto, a identificação não foi conclusiva até 1998, quando testes de DNA confirmaram que os restos mortais realmente pertenciam a Bormann. A análise também revelou a presença de fragmentos de vidro em seus dentes, sugerindo que ele pode ter cometido suicídio ingerindo uma cápsula de cianeto. Apesar da confirmação científica de sua morte, teorias sobre uma possível fuga de Bormann continuaram a circular. Alguns argumentaram que os restos mortais encontrados poderiam ter sido plantados para encobrir sua fuga, enquanto outros sustentaram que ele viveu anonimamente na América do Sul por anos. Essas especulações persistiram mesmo depois que seus restos mortais foram cremados e suas cinzas espalhadas no Mar Báltico em 1999, a fim de evitar que seu túmulo se tornasse um local de peregrinação para simpatizantes neonazistas. Procurado vivo ou morto, Alois Brunner, o nazista por quem foi oferecida uma recompensa de $333 mil. Alois Brunner ingressou no partido nazista aos 19 anos e logo se tornou parte da Sturmabteilung, a milícia pessoal de Adolf Hitler. Mais tarde, ele se juntou à SS, onde trabalhou na Gestapo para Adolf Eichmann, que se apegou muito ao oficial e passou a considerá-lo seu braço direito. A determinação de Brunner surpreendeu o cruel Eichmann, que o recomendou para o cargo de capitão em vários campos de concentração. Graças a isso, Brunner se tornou o organizador das deportações de judeus da França de Vichy e da Eslováquia para os campos de extermínio. A personalidade implacável, o eficiente capitão foi posteriormente nomeado comandante do campo de internamento de Drancy, eixo central da política de deportação antissemita em toda a França. Em sua nova função, ele era responsável por determinar a logística do transporte de prisioneiros, que era feito por via ferroviária. Brunner não hesitou em ser um dos primeiros a executar os trens da morte, formações sinistras onde os vagões eram carregados com mais pessoas do que podiam comportar, de modo que a maioria morria antes de chegar ao seu destino. Até os meses finais do Terceiro Reich, antes da morte de Hitler e da derrota da Alemanha, Brunner continuou carregando trens para os campos de Theresienstadt, Sachsenhausen, Bergen-Belsen e Stutthof.
Com base em seu modus operandi, os tribunais consideraram Alois Brunner responsável pelas mortes de mais de 120 mil judeus, a maioria dos quais morreu durante suas jornadas horríveis. Os aliados não pouparam esforços para capturar o comandante da SS e, de fato, acreditavam que o haviam capturado. Mas eles estavam errados. Os aliados encontraram um oficial da SS chamado Anton Brunner, que eles acreditavam ser Alois, permitindo que o verdadeiro fugitivo escapasse da justiça após a guerra. Mas Brunner aproveitou ao máximo esse golpe de sorte. Ele se juntou à organização Gehlen, um grupo de soldados nazistas que cooperaram com os americanos durante a ocupação aliada da Europa Oriental e que mais tarde também participaram da Guerra Fria contra os soviéticos. Brunner trabalhou como motorista para o Exército dos Estados Unidos e, em 1954, fugiu da Alemanha Oriental para Roma, usando um passaporte falso. Mais tarde, ele se estabeleceu na Síria, onde viveu sob o nome falso de Dr. Georg Fischer. No país asiático, ele foi extremamente bem-vindo e trabalhou como conselheiro oficial do governo. Embora a natureza exata de seu trabalho seja desconhecida, acredita-se que ele ensinou aos oficiais sírios técnicas de tortura e repressão, habilidades que ele aprendeu durante seu tempo como torturador da SS. Em troca, seus chefes lhe ofereceram proteção legal, proibindo pesquisadores ou caçadores de nazistas de entrarem no país. O próprio Simon Wiesenthal lutou legalmente para que Brunner fosse preso, mas não teve sucesso. Em 1995, as autoridades alemãs ofereceram uma recompensa de $333 mil por qualquer informação sobre o comandante fugitivo, mas rumores sugeriam que ele já estava morto. Alois Brunner nunca foi encontrado e acredita-se que tenha morrido em Damasco, capital da Síria. Há quem diga que, se a justiça tivesse oferecido esse dinheiro uma década antes, o país asiático teria entregado o nazista. O que você acha? Deixe sua opinião na seção de comentários. Albert Heim, o Dr. Morte, que conseguiu escapar da justiça durante décadas. Albert Heim nasceu em 1914, então viveu a ascensão do nazismo ao poder durante sua infância e, aos 25 anos, após se formar como médico pela Universidade de Viena, alistou-se como voluntário na Waffen-SS. A partir de 1940, Heim se juntou ao corpo médico da unidade paramilitar nazista e seu trabalho foi tão bem recebido que, em um ano, seus superiores lhe concederam o posto de capitão. Mas Heim seria realmente lembrado por suas atividades em 1941, quando foi nomeado médico oficial no campo de concentração e extermínio de Mauthausen. Lá, ele passaria 2 meses encarregado da enfermaria para onde os doentes e feridos eram enviados. Mas esse curto período seria suficiente para que Heim ganhasse o infame apelido de Dr. Morte. Isso porque, por motivos aparentemente pessoais, o açougueiro macabro realizava experimentos terríveis, usando prisioneiros judeus como cobaias humanas. É importante notar que Mauthausen foi um dos maiores campos operados pelos nazistas, com até 85 mil prisioneiros mantidos juntos, espalhados por vários subcampos. Esse grande número de cobaias deu a Heim confiança suficiente para liberar seu sadismo em nome de uma suposta pesquisa científica. Embora ele seja frequentemente associado a Josef Mengele, um geneticista que também conduziu testes científicos horríveis em prisioneiros judeus, nunca foi provado que Heim conhecia esse homem ou que eles tinham qualquer tipo de relacionamento. Na verdade, os poucos sobreviventes dos atos sangrentos do Doutor Destino, que geralmente eram apenas um punhado de uma ninhada de mais de 100, garantiram ao tribunal que os motivos de Heim eram inteiramente pessoais. Durante 2 meses, Heim experimentou os efeitos de vários líquidos quando injetados diretamente na corrente sanguínea humana. Para responder a essa pergunta, o Dr. Morte inoculava suas vítimas com água, petróleo, fenol ou cloro. Ele também testou uma grande variedade de venenos conhecidos e outras substâncias que ele nem sequer declarou aos seus próprios assistentes. Em muitos casos, as injeções eram feitas diretamente no coração, para verificar se havia reações mais rápidas do que aquelas causadas por punções venosas. As histórias das vítimas, bem como as de seus assistentes de laboratório, que em muitos casos eram judeus com conhecimento médico ou de enfermagem e que foram forçados a servir na enfermaria, chocaram o mundo.
Comportamento antiético de Heim era a amputação de membros de pessoas doentes, o que ele geralmente realizava sem anestesiar os pacientes. A castração de homens e mulheres, bem como biópsias desnecessárias e remoção de órgãos, eram um horror diário na ala médica do campo, o que rendeu a Heim outro apelido, desta vez de seus próprios internos, que acabaram o chamando de o açougueiro de Mauthausen. Depois de 2 meses dessas práticas diárias, as vidas de centenas, se não milhares, de judeus terminaram nas mãos cruéis do Doutor Destino. Há rumores de que, diante de suas práticas abomináveis, seus próprios superiores pediram sua demissão. Isso aconteceu no início de 1942, quando ele foi enviado para a 6ª Divisão de Montanha da SS Nord, no norte da Finlândia, onde serviu como médico para seus companheiros da SS. Nada mais se sabia sobre esse monstro até o final da guerra, quando, em 1945, os aliados conseguiram capturá-lo e seu batalhão. Como não suspeitavam que ele era o infame Doutor Destino, trataram Heim como um soldado comum. Ele foi enviado para um campo de prisioneiros e mais tarde para trabalhar como ginecologista na cidade alemã de Baden-Baden. Mas em 1962, o açougueiro de Mauthausen conseguiu escapar em circunstâncias estranhas que nunca foram esclarecidas, pois acredita-se que ele recebeu ajuda de seus captores. Isso porque foi justamente naquele ano que a justiça decidiu investigá-lo como criminoso de guerra, com base nos depoimentos de prisioneiros que viveram no campo de concentração durante suas atividades. Segundo os interrogatórios que os seus filhos responderiam mais tarde, Aribert Heim fugiu primeiro para a Espanha, de onde viajou para a França e depois se estabeleceu no Marrocos. Tanto a Justiça Internacional quanto organizações dedicadas à caça aos nazistas lançaram um alerta mundial para localizar Heim. Possíveis avistamentos foram relatados na Europa, África e América Latina, tornando a busca muito difícil. Acredita-se também que ele tenha sido auxiliado por figuras como Otto Skorzeny, um ex-soldado nazista baseado na América do Sul que auxiliou na fuga de vários oficiais da SS. Ele também foi localizado em Puerto Montt, Chile, onde sua filha foi localizada pelo serviço de inteligência israelense Mossad na década de 1970. Argentina, Uruguai, Brasil, Egito e Espanha foram outros países onde o Doutor Destino pode ter residido durante sua fuga. No caso das terras uruguaias, ficou comprovado que Heim Ali residiu entre 1979 e 1983, pois mantinha um consultório ginecológico aberto ao público. Segundo a história contada pelos seus filhos, Aribert Heim encontrou a morte em 1992 no Brasil, nas mãos de um esquadrão de caçadores de nazistas que, buscando fazer justiça com as próprias mãos, assassinaram o açougueiro de Mauthausen. Mas tanto o centro Simon Wiesenthal em Jerusalém como o caçador francês Serge Klarsfeld nega que isso seja verdade. Em 1993, os filhos de Heim tentaram resgatar uma fortuna que o alemão havia guardado em um banco, mas quando o banco pediu um certificado ou prova da morte do pai, eles responderam que não tinham nenhum. Heim era procurado até 2012. Se ainda estivesse vivo, teria 98 anos. Mas, finalmente, o tribunal que investiga o caso decidiu declarar a morte do Dr. Muerte e tomou a data fornecida pelos seus filhos como a data oficial. O fim de Anjo da Morte, a história da fuga de Josef Mengele. Josef Mengele nasceu na Baviera em 1911. Desde jovem, demonstrou aptidão acadêmica e, após terminar a escola, mudou-se para Munique, onde mais tarde se qualificou como antropólogo. Entretanto, trabalhando em um centro de genética em Frankfurt, Mengele encontrou sua verdadeira paixão, a medicina. Em 1937, com Hitler já no poder, ele se juntou ao Partido Nazista e recebeu seu doutorado alguns meses depois. Com a eclosão da guerra, Mengele alistou-se nas forças médicas da Waffen-SS. Ele lutou por vários meses na Europa Oriental, recebendo diversas medalhas e condecorações, até ser ferido em combate. Incapaz de continuar lutando e com uma grande reputação na SS, Mengele foi aceito na máquina da morte e em seu verdadeiro lugar no mundo, Auschwitz. Os crimes atrozes cometidos pelo médico durante seus anos naquele campo de concentração estão bem documentados, pois se tornaram parte da história. Mengele fazia experiências das formas mais horríveis com suas pobres vítimas.
Em menos de 3 anos, o médico monstruoso testou os efeitos de inúmeras toxinas em prisioneiros, amputou membros para testar enxertos, dilacerou corpos para inserir vidros e infectar as feridas, injetou nafta, clorofórmio, fenóis e inseticidas nas veias de suas vítimas, estudou a resistência à dor nas formas mais violentas, realizou testes massivos de esterilização e castração em homens e mulheres e, acima de tudo, ele fez experiências exaustivas e cruéis com gêmeos, sua principal obsessão genética. Essas são apenas algumas das torturas infligidas por Mengele às suas cobaias, a maioria das quais acabou nas câmaras de gás por ordem dele. No total, estima-se que o Anjo da Morte, como foi apropriadamente apelidado, tenha matado milhares e milhares de pessoas. Em 1945, quando a chegada do Exército Vermelho era iminente, Mengele fugiu de Auschwitz. Embora tenha sido capturado pelos americanos, ele foi logo libertado porque seu nome ainda não era tão conhecido. Como outros criminosos de guerra, Mengele recebeu ajuda da igreja para receber uma nova identidade, a primeira de muitas. Em 1949, com seu novo documento que o renomeou Helmut Gregor, o médico fugiu da Itália para a Argentina. Em seu novo lar, Mengele passou por diferentes lares e profissões, protegido pela comunidade nazista em Buenos Aires. Ela tinha 2 consultórios ginecológicos, onde realizava abortos clandestinos. Mais tarde, ele criou 2 laboratórios diferentes e afirmou sua posição. Alguns até afirmam que, durante esses anos, Mengele se encontrou várias vezes com o então presidente Juan Domingo Perón na residência presidencial em Olivos. Em 1951, Helmut Gregor decidiu corajosamente retornar à Alemanha, mas especificamente à sua cidade natal, para se reunir com sua família e solicitar a revalidação de seu diploma de médico. Embora um sobrevivente de Auschwitz tenha reconhecido isso, levou mais de 8 anos para que seu depoimento fosse ouvido pela promotoria de Freiburg, que entrou com um pedido de extradição para a Argentina. Naquela época, Mengele estava tão confortável em Buenos Aires que até voltou a usar seu nome verdadeiro e se casou com a viúva de seu irmão para começar uma família em Olivos. Entretanto, seus planos foram interrompidos pelo pedido de extradição. Não porque ele foi pego, mas porque a justiça argentina levou 9 meses para analisar o pedido do promotor alemão antes de rejeitá-lo. Naquela época, o médico de Auschwitz foi avisado por sua rede de contatos. Ele vendeu todas as suas ações em seus laboratórios, abandonou sua esposa e fugiu para o Paraguai para se esconder, sabendo que estava sendo perseguido. Ele não estava errado. Naquela época, o Mossad estava à procura dele e de Adolf Eichmann, que seria capturado em Buenos Aires meses depois. Mengele viveu no Paraguai por 2 anos antes de fugir para o Brasil sob o nome de Peter Hochbichler, que mais tarde mudou para Wolfgang Gerhard, um simpatizante nazista austríaco que lhe deu seus documentos antes de viajar para a Alemanha, onde seria assassinado. A vida de Mengele no Brasil. Ele administrava uma plantação de café longe da cidade, onde construiu uma enorme torre para guardar a entrada da propriedade. Após o julgamento e enforcamento de Eichmann, o Anjo da Morte ficou apavorado que o Mossad aparecesse de repente para prendê-lo e fazê-lo pagar por seus crimes. Dizem que ele não conseguia dormir e que costumava ir para a cama com uma velha pistola Mauser debaixo do travesseiro. Ele não estava errado. Na época, uma recompensa de mais de 3 milhões de dólares estava sendo oferecida por sua cabeça. Durante seus últimos anos, sua saúde piorou drasticamente. Ele teve um derrame, uma infecção crônica no ouvido que causava vertigem e pressão alta. Além disso, ele sofria de reumatismo e insônia. Finalmente, na tarde de 7 de fevereiro, enquanto nadava na praia, ele sofreu um derrame. Aparentemente foi imediato, ele nem se afogou. 2 anos antes, seu filho Rolf veio visitá-lo, buscando uma explicação sobre como seu pai poderia ter participado dos campos de extermínio. Mengele respondeu que ele apenas seguiu ordens e que não inventou Auschwitz. Seu filho ficou horrorizado. Nos olhos opacos de seu pai, o Anjo da Morte, não havia culpa nem arrependimento. O nazista que desapareceu. O mistério do destino de Heinrich Müller. Heinrich Müller nasceu em 28 de abril de 1900 em Munique, no então Reino da Baviera. Depois de servir como piloto na Primeira Guerra Mundial, ele se juntou à polícia de Munique em 1919.
Sua reputação como investigador anticomunista chamou a atenção de Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, líderes da SS. Em 1934, Müller se juntou à SS e rapidamente subiu na hierarquia, destacando-se como policial. Em setembro de 1939, com a consolidação da Gestapo e outras organizações policiais no Escritório Central de Segurança do Reich, Müller foi nomeado chefe do Departamento IV, a Gestapo. Dessa posição, ele supervisionou a implementação das políticas de Hitler contra judeus e outros grupos considerados uma ameaça ao Estado. Müller participou do planejamento e execução da solução final e compareceu à Conferência de Wannsee em janeiro de 1942, onde foram formalizados os planos para a deportação e o genocídio dos judeus na Europa, ocupada pelos alemães. Além disso, Müller esteve envolvido em outros atos criminosos, como o planejamento do falso ataque polonês à estação de rádio de Gliwice em 1939, usado para justificar a invasão da Polônia. Ele também assinou a Ordem da Bala em março de 1944, autorizando a execução de prisioneiros de guerra que tentassem escapar, e aprovou a tortura de oficiais que planejaram assassinar Hitler em julho de 1944. Em abril de 1945, Müller estava entre os últimos leais a Hitler no Führerbunker, enquanto o Exército Vermelho avançava em direção ao centro de Berlim. Ele foi visto pela última vez em 1º de maio de 1945, após o suicídio de Hitler, e seu destino tem sido alvo de especulação desde então. Uma teoria sugere que Müller morreu em Berlim em 1945 e foi enterrado em uma vala comum no cemitério judeu em Gross-Hamburger Rua. O historiador Johannes Tuchel apresentou documentos indicando que Müller foi enterrado em agosto de 1945 no jardim do quartel-general da Luftwaffe e posteriormente transferido para o cemitério mencionado. No entanto, outros especialistas, como Efraim Zuroff do Centro Simon Wiesenthal, uma organização que se dedicou incansavelmente a perseguir nazistas fugitivos, destacou que somente um teste de DNA poderia confirmar essa hipótese. Outra teoria sugere que Müller foi capturado pelos soviéticos e levado para Moscou, onde morreu em 1952. Essa versão é baseada em relatórios da inteligência soviética e depoimentos de prisioneiros que alegavam que Müller estava nas mãos da NKVD, a polícia secreta da União Soviética. Entretanto, não há evidências conclusivas que sustentem essa afirmação. Também houve especulações de que Müller foi recrutado pela inteligência do ZEUA e trabalhou para a CIA depois da guerra. Em 1988, o autor Ian Sayer recebeu um documento de 427 páginas, supostamente um arquivo do Corpo de Contra-Inteligência do Exército do ZEUA, alegando que Müller havia sobrevivido e colaborado com os americanos. No entanto, outros historiadores consideram essas alegações infundadas e teorias da conspiração sem evidências sólidas. Na década de 1990, surgiu uma versão de que Müller teria fugido para a Argentina e que na década de 1960 ele teria sido sequestrado por um grupo de elite do exército tchecoslovaco, semelhante ao caso de Adolf Eichmann, e posteriormente executado. O caçador de nazistas Simon Wiesenthal apoiou essa teoria e forneceu evidências para ela. Apesar de inúmeras teorias, o destino final de Heinrich Müller permanece incerto. Seu desaparecimento alimentou especulações por décadas, tornando-o uma das principais figuras nazistas cujo paradeiro nunca foi confirmado. A falta de evidências conclusivas impediu o encerramento deste capítulo sombrio da história. O instigador Walter Hauff, o oficial da SS que apoiou golpes na América do Sul. Walter Hauff nasceu em 19 de junho de 1906 em Killing, Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ganhou destaque como oficial da SS, responsável pelo desenvolvimento das câmaras de gás móveis usadas na execução de dezenas de milhares de pessoas em campos de concentração nazistas. Após a queda do Terceiro Reich, Hauff foi capturado pelas forças aliadas em 30 de abril de 1945. No entanto, ele conseguiu escapar do campo de detenção de Rimini em dezembro de 1946.
Com a ajuda do bispo pró-nazista Alois Rudal, se escondeu em Roma por quase 2 anos, organizando a transferência de nazistas para a América Latina por meio de organizações humanitárias como a Cruz Vermelha e a Caritas. Em 1948, ele foi recrutado pelo chefe do Estado-Maior do Exército Sírio, Husni al-Zain, como consultor de inteligência. Ao mesmo tempo, ele trabalhou para o MI6, o serviço secreto do Reino Unido. Entretanto, após um golpe na Síria, ele foi deportado para o Líbano e depois retornou a Roma. No mesmo ano, Rauff mudou-se para a América do Sul, residindo na Argentina, Uruguai e Equador, onde trabalhou para empresas alemãs como Mercedes-Benz e Opel, bem como para uma empresa farmacêutica americana. Finalmente, em outubro de 1958, ele se estabeleceu no Chile, onde trabalhou para a importadora Goldman e Janssen, e foi agente dos serviços secretos alemães por 5 anos. Entre 1958 e 1963, Rauff foi empregado pelo BND, recebendo 70 mil marcos alemães. Para esconder suas atividades de espionagem na América do Sul, ele se passou por gerente de exportação em Santiago, Chile. No entanto, seus relatórios foram considerados de pouco valor, e ele foi avaliado como extremamente não confiável, ardiloso e gostoso de álcool. Ele foi demitido do BND em outubro de 1962. Em 1962, Rauff foi preso no Chile, mas a Suprema Corte rejeitou sua extradição, permitindo que ele permanecesse no país. Durante a ditadura de Augusto Pinochet, Rauff tornou-se conselheiro direto de Manuel Contreras, chefe da Direção Nacional de Inteligência do Chile. Ele participou da criação da DINA e foi reconhecido como um especialista na solução final, supervisionando a construção de campos de concentração e participando da eliminação de opositores do regime de Pinochet. Rauff também esteve envolvido na criação da Operação Condor, uma campanha de repressão política e terrorismo de Estado implementada pelas ditaduras do Cone Sul. Ele é acreditado por supervisionar a tortura em lugares como Punta Arenas, o Estádio Nacional e Colônia Dignidad. Ele também é acusado de ter liderado um grupo paramilitar que operou em Concepción após o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973. Walter Rauff morreu em 14 de maio de 1984, em Santiago, Chile, devido a um ataque cardíaco. 4 dias antes de sua morte, o Centro Simon Wiesenthal solicitou formalmente uma investigação ao Vaticano para determinar se altos funcionários da Santa Sé ajudaram Rauff a fugir para a América, embora a questão permanecesse sem resposta. A Adaga da Vingança, a morte misteriosa de Gustav Wagner. Gustav Franz Wagner nasceu em 18 de julho de 1911 em Viena, então parte do Império Austro-Húngaro. Em 1931, ele se juntou ao Partido Nazista e mais tarde à SS, onde ascendeu ao posto de SS Oberscharführer. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele participou do programa de eutanásia Action T4 na clínica Hartheim e foi designado para o campo de extermínio de Sobibor, onde se tornou tenente de Franz Stangl. Os prisioneiros o descreveram como uma pessoa sádica e temida, responsável pelas seleções na chegada dos trens e conhecido por sua brutalidade. Revolta de Sobibor. Em outubro de 1943, Wagner foi transferido para o campo de concentração de San Saba, na Itália, onde participou de operações contra guerrilheiros. No final da guerra, foi condenado à morte à revelia no julgamento de Nuremberg, mas conseguiu escapar para o Brasil com a ajuda do bispo pró-nazista Alois Rudal. No Brasil, viveu sob o pseudônimo de Günther Mendel e foi admitido como residente permanente em 1950. Durante décadas, Wagner viveu no Brasil sem ser identificado, até ser preso em 1978 graças aos esforços do caçador de nazistas Simon Wiesenthal. Pedidos de extradição de Israel, Áustria e Polônia foram rejeitados pelo Procurador-Geral da República e, em 1979, pelo Supremo Tribunal Federal. Em uma entrevista à BBC em 1979, Wagner não demonstrou remorso por suas ações durante a guerra, afirmando que estava simplesmente seguindo ordens. Em 3 de outubro de 1980, Wagner foi encontrado morto em São Paulo, com um ferimento de faca no peito.
Seu advogado declarou que foi suicídio, embora as circunstâncias de sua morte tenham gerado especulações, a principal delas sendo que ele foi morto pelo Mossad como forma de vingança, ou por caçadores de nazistas usando métodos mais extremos que os do já citado Wiesenthal. O homem que capturou Anne Frank, Karl Silberbauer. Karl Joseph Silberbauer nasceu em 21 de junho de 1911 em Viena, então parte do Império Austro-Húngaro. Em 1931, ele se voluntariou para o serviço militar no exército austríaco e, em 1937, seguiu os passos de seu pai e se juntou à força policial uniformizada conhecida como Feldjäger. Em 23 de setembro de 1938, ele se juntou à Polícia de Investigação Criminal. Em 1941, ele se juntou à Gestapo em Viena e, em 1943, foi transferido para o Sicherheitsdienst, o serviço de inteligência da SS, em Haia, sendo designado para a seção IGO B4 sob o comando de Adolf Eichmann. Em 4 de agosto de 1944, Silberbauer entrou para a história como o nazista que encontrou e aprisionou Anne Frank e sua família, um evento que seria registrado no Diário da Menina e se tornaria um testemunho da vida dos judeus perseguidos durante a era nazista. Naquele dia, Silberbauer recebeu a ordem de investigar um relatório sobre judeus escondidos em Prinsengracht 263, Amsterdã. Acompanhado por membros do Grüne, a polícia, chefiada por Martin Kuiper, interrogou Victor Kugler na entrada do esconderijo. Posteriormente foram presos Kugler, Johannes Kleiman, Otto Frank, Edith Frank, Hollander, Margot Frank, Anne Frank, Hermann Van Pels, Auguste Van Pels, Peter Van Pels e Fritz Pfeffer. Miep Gies e Beppe Voskuil foi interrogado, mas teve permissão para sair. Os detidos foram levados para a sede da Gestapo e depois enviados para vários campos de concentração nazistas. Dos 10 presos, apenas Otto Frank e Victor sobreviveram, Kugler e Johannes Kleiman. Após a guerra, Silberbauer sofreu um grave acidente de moto na Holanda e ficou hospitalizado em Amsterdã até fevereiro de 1945, quando retornou a Viena. Lá, ele cumpriu 14 meses de prisão por suas atividades durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1954, 2 anos após a publicação da edição em inglês do Diário de Anne Frank, ele foi reintegrado como membro da Polícia de Viena. Em 1958, com o objetivo de refutar os negadores do Holocausto, o caçador de nazistas Simon Wiesenthal começou a busca pelo homem que prendeu Anne Frank. O nome de Silberbauer surgiu em 1948 durante uma investigação para descobrir um informante. 2 dos homens envolvidos na prisão foram identificados por Johannes Kleiman, Victor Kugler e Miep Gies, que só se lembrava do nome de seu superior, Karl Silberbauer. Wiesenthal localizou Silberbauer em Viena em outubro de 1963. Ele foi suspenso de seu cargo policial enquanto suas atividades durante a guerra eram investigadas. Quando a mídia holandesa soube de seu paradeiro, eles o entrevistaram e Silberbauer admitiu ter prendido Anne Frank. No entanto, ele não conseguiu fornecer nenhuma informação sobre a origem da denúncia, já que seu superior, Julius Detmann, que havia recebido a denúncia, havia cometido suicídio após a guerra. Dada a falta de provas de conduta criminosa e graças ao depoimento de Otto Frank, de que o tratamento que recebeu durante sua detenção foi justo e sem crueldade, as investigações judiciais foram abandonadas. A suspensão foi revogada e Silberbauer retornou ao seu cargo na seção de registros criminais, onde organizava fotografias de criminosos. Ele não tinha permissão para portar armas nem para realizar investigações. Karl Silberbauer morreu em 2 de setembro de 1972 em Viena. Ele está enterrado no cemitério Mauer Friedenstraße, onde sua esposa Bárbara também descansa. Inocente até que se prove o contrário. Wilhelm Mohnke, o nazista que conseguiu viver em liberdade. Wilhelm Mohnke nasceu em 15 de março de 1911 em Lübeck, Alemanha. Após a morte de seu pai, ele trabalhou em uma fábrica de vidro e porcelana, chegando a um cargo de gerência e se formando em economia. Em 1º de setembro de 1931,
Ele se juntou ao Partido Nazista e 2 meses depois à SS, onde rapidamente subiu na hierarquia. Em março de 1933, ele foi selecionado para se juntar ao SS Stabswache Berlin, unidade de guarda pessoal de Adolf Hitler, que mais tarde se tornou a Leibstandarte SS Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, Monk participou da invasão da Polônia em 1939, onde foi ferido e condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe. Na campanha francesa de 1940, ele assumiu o comando do 2º Batalhão do Regimento de Infantaria Leibstandarte SS Adolf Hitler. Ele foi ligado ao massacre de Wormhout, onde aproximadamente 80 prisioneiros de guerra britânicos e franceses foram assassinados. Na campanha dos Balcãs de 1941, ele foi gravemente ferido em um ataque aéreo iugoslavo, resultando na amputação parcial de seu pé. Apesar disso, ele retornou ao serviço ativo em 1942 e foi designado para o batalhão de substituição da Leibstandarte. Em 1943, foi nomeado comandante do 26º Regimento Panzergrenadier da 12ª Divisão SS Hitlerjugend, participando da Batalha da Normandia em 1944, onde seu regimento esteve envolvido no assassinato de 3 prisioneiros de guerra canadenses. Por seu desempenho na Normandia, ele foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 11 de julho de 1944. Posteriormente, ele assumiu o comando da Leibstandarte SS Adolf Hitler durante a Batalha do Bulge em dezembro de 1944. Em fevereiro de 1945, ele foi ferido na cabeça e transferido para o Exército da Reserva. Em 23 de abril de 1945, Hitler o nomeou comandante do Distrito de Defesa Central de Berlim e Monk foi colocado no comando da defesa do distrito governamental, incluindo a chancelaria do Reich e o Reichstag. Durante a Batalha de Berlim, ele liderou o Kampfgruppe Monk até a rendição alemã. Após a rendição, Monk e outros oficiais alemães foram levados para um banquete oferecido pelo chefe do Estado-Maior do 8º Exército de Guardas, com a permissão do tenente-general Vasily Chuikov. Os alemães foram então levados para outra sala, onde ficaram confinados sob vigilância. Na noite de 3 de maio, Monk e os outros oficiais foram entregues à NKVD. Em 9 de maio, ele foi levado de avião para Moscou para interrogatório e mantido em confinamento solitário por 6 anos antes de ser transferido para a prisão de Lubyanka. Monk foi então transferido para o campo de prisioneiros de Voikovo, que mantinha dezenas de nazistas de alto escalão, onde ficou detido até 10 de outubro de 1955. O regimento de Monk esteve envolvido no assassinato de 3 prisioneiros de guerra canadenses na Normandia em 1944. O próprio Monk foi investigado pelas autoridades canadenses, mas não foi acusado. Houve também uma campanha liderada pelo membro do parlamento britânico Jeff Rooker, para processar Monk por seu suposto envolvimento em crimes de guerra durante os primeiros estágios da Segunda Guerra Mundial. Monk negou veementemente essas acusações, afirmando em sua defesa que nunca deu ordens para não fazer prisioneiros britânicos ou executar prisioneiros no campo de batalha. No entanto, o caso foi reaberto em 1988, mas após longas investigações, um promotor alemão concluiu que não havia provas suficientes para apresentar acusações. Após sua libertação em 1955, Monk trabalhou como representante de vendas para uma concessionária de caminhões em Barsbüttel. Ele morreu na vila costeira de Damp em 6 de agosto de 2001, aos 90 anos.